Olá, pessoal. Aqui é a professora Amanda mais uma vez com vocês. E é um prazer estar com vocês de novo aqui para mais uma aula de química super animada. Espero que ao final dessa aula você não esqueça de dar o seu like. E a aula de hoje é sobre regra do octeto. E essa aula é importantíssima para aprender ligações químicas. E depois de ligações químicas, vamos ver polaridade das ligações, geometria molecular e etc e tal. Então, eu peço que vocês prestem atenção nesta aula, que precisa muito da aula anterior também, que é a propriedade periódica dos elementos químicos, para você entender essa aula de hoje também. Então, espero que vocês tenham assistido a minha aula anterior de propriedade periódica dos elementos, para entender essa aula, fechou? Beijo, bora, tamo junto. Pessoal, se eu vou num restaurante, olho lá na mesa, esse meu recipiente com açúcar e esse meu recipiente com chá. A diferença entre eles é só o sabor? Eu tenho dois tipos de sais aí, né, de sólidos, e eles são brancos. E a diferença é só essa, só o sabor deles, o tipo de sabor que ele dá para os meus alimentos? Será que é só isso que é a diferença entre eles? Será que a ligação entre os átomos que compõem as moléculas deles, o composto iônico de um deles e a molécula do outro, será que não é diferente? A gente vai estudar sobre isso agora, depois de introduzir regra do octeto. Fechou? Então eu quero que vocês entendam isso para poder responder isso depois para você mesmo. Qual a diferença da ligação formada entre átomos de compostos iônicos do açúcar, do sal, perdão, e da molécula do açúcar? Pessoal, os átomos e elementos químicos, eles encontram-se ligados na natureza, unidos. Eu não encontro átomos isolados na natureza. Isolados não. Somente dos gases nobres. Os gases nobres são aqueles átomos que são pouco reativos. Eles não reagem entre si. Que isso, professora Amanda? Por isso que eles não têm eletronegatividade, como a senhora disse na minha aula passada, eles não têm afinidade eletrônica, eles não têm energia de ionização, por isso mesmo. Porque eles não reagem com outros átomos. Eles já são nobres. Lembra quando a gente falava dos nobres, ricos? Eles não querem se misturar com ninguém. Por isso são chamados de gases nobres, porque eles não querem se misturar. Eles não querem reagir. Eles são inertes. Eles são pouco reativos. Em compensação, todos os outros, de todas as outras famílias da tabela periódica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, todos esses outros elementos das outras famílias, eles querem e são encontrados como unidos uns aos outros entre a natureza. A água, por exemplo, a molécula de água, ela é formada por um átomo de hidrogênio, oxigênio e outro de hidrogênio. São átomos de elementos diferentes ligados entre si. Não são átomos isolados. Entenderam? Então, nós encontramos átomos de elementos químicos na natureza unidos entre si, não isolados. Os únicos que são isolados são os gases nobres. Por quê? Porque eles já são os diferentões, isoladões que querem viver sozinhos. Eles já são os bonzões da parada. Entenderam isso? Então, quem observou isso? Foi um cara chamado Gilbert Lewis e o outro Cussou. O que eles disseram a partir disso? Eles fizeram uma regra chamada regra do octeto. O que eles disseram? Eles falaram assim, já que os gases nobres eles têm baixa reatividade, por já terem 8 elétrons na camada de valência, vamos criar uma regra chamada de regra do octeto. O que seria essa regra? Para eles, um átomo só adquiria estabilidade quando se ligasse a outros átomos para adquirir a configuração eletrônica de quem já tinha estabilidade. Quem são os caras que têm estabilidade? Os da família 18, gases nobres. Todos esses aqui. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, todos eles têm estabilidade. Por quê? Porque eles têm 8 elétrons na última camada, exceto o hélio, que tem 2 elétrons na última camada e é estável. Todos eles têm 8, exceto o hélio, que tem 2 e é estável com 2. Estão vendo isso? Todos têm 8, exceto o hélio, que é o primeiro, que tem 2 e é estável com 2. Então, ele falou que um átomo só vai ser estável quando ele se ligar a outros átomos para atingir a configuração eletrônica de um gás nobre, ou seja, 8 elétrons na última camada. Ou, se ele tiver só uma camada, que é o caso do hidrogênio, 2 elétrons na última camada, vai ficar estável também. Então, todos ficam estáveis com 8, exceto o
hidrogênio que fica estável com 2, igual ao hélio. Mas, professora Amanda, como que eu vou saber quantos elétrons cada átomo falta para estabilizar? Como que eu vou saber quantos elétrons faltam para quem está na família 1, para quem está na família 2, para quem está na família 13, 14, 15? Como que eu vou saber? Pessoal, vê comigo aqui. O que eles falaram? O que Lewis falou? O que o outro cara lá falou, Rousseau? Que os átomos seguem a regra do octeto, que eles vão se ligar entre si para alcançar a configuração eletrônica de um gás nobre. 8 elétrons na última camada, todos eles, ou 2 elétrons na última camada, igual hélio, para aqueles que têm até a camada K só até a primeira camada de configuração eletrônica. Tá, mas como que eu vou saber quanto que falta? Todos os elementos da família 1, todos da família 1 têm um elétron na última camada. Então, os da família 1, é mais fácil doar elétrons quando se ligar a alguém do que ganhar 7. Se eu tenho 1 na última camada e o outro cara que eu for me ligar já tem 7, não é mais fácil eu doar para ele 1 para ele ficar com 8? É mais fácil. Então, dependendo da quantidade de elétrons, um vai doar e o outro vai receber. Ou eles vão até compartilhar. Por isso existem mais de um tipo de ligação química. Entenderam? Então, todos da família 1 têm o quê? Um elétron na última camada. Professora Amanda, desde o hidrogênio até o frâncio. Sim, mesmo o hidrogênio não sendo da família 1, sendo diferentão hidrogênio sozinho, ele tem um elétron na última camada, porque ele só tem um elétron. Então, ele só tem uma camada com um elétron. Um S1, é assim a distribuição eletrônica dele. Então, desde o hidrogênio até o frâncio, todos têm um elétron na última camada. Tá, e na família 2? Todos da família 2 têm 2 elétrons na última camada. Esses elementos aqui são os metais de transição. Lembra que eu falei? Esses são metais e esses aqui também são metais. Esses metais, eles não têm número fixo, às vezes varia. Então, não tem essa regrinha, não cabe a eles. Tá? A gente vai ter que fazer distribuição eletrônica para ver quantos que tem na última camada. Tá, mas aqui na família 13 tem regrinha. Todos da família 13 têm 3 elétrons na última camada. Todos. Todos da família 13 têm 3 elétrons na última camada. Da família 14, todos da família 14 têm 4 elétrons na última camada. Todos da família 14 têm 4 elétrons na última camada. Carbono, silício, germânio, todos. Chumbo, todos. Todos da família 15, nitrogênio, fósforo, todos têm 5 elétrons na última camada. Todos da família 16, dos talcogênios, oxigênio, enxofre, polônio, todos têm 6 elétrons na última camada. 6. É mais fácil ele doar 6 ou ganhar 2 para ficar com 8? Mais fácil ele ganhar 2 para ficar com 8. Então, isso que vai dando estabilidade, entenderam? Eles querem ficar com 8 elétrons na última camada. A gente vai vendo. Ah, é mais fácil ele doar ou ele receber? Ah, ele vai compartilhar. Vamos ver o tipo de ligação que ele vai fazer, sabendo quantos elétrons ele tem na última camada. Beleza? Então, todos da família 16 têm 6 elétrons na última camada. Por isso que é importante, a partir da minha aula anterior, sempre ter a tabela periódica em mãos para as minhas aulas, para a gente poder utilizar para aprender melhor o que a gente está vendo. Todos da família 7, que são os halogênios, tem o quê? 7 elétrons na última camada. Desde o flúor até o astato, tem 7 elétrons na última camada. Todos eles têm 7 elétrons na última camada. E os gases nobres, que nós já sabemos, deixei até em vermelho, para poder sinalizar que eles têm 8 elétrons na última camada, exceto o hélio, que tem 2, mas é estável. Tem 8 elétrons na última camada, são estáveis, exceto o hélio, que tem 2 e é estável também. Então, todos os gases nobres são estáveis, são inertes, não vão se ligar a ninguém, são felizes sozinhos assim, forever alone. Os outros querem ver forever together, juntos com alguém. Beleza? A professora Amanda é péssima em inglês, mas gosta de ficar arranhando para poder fazer vocês prestarem atenção nela. Entenderam, então, como que eu vou saber quantos elétrons tem em cada uma das famílias? Algumas famílias seguem uma regrinha de número de elétrons fixos na última camada. O restante a gente faz o quê? Distribuição eletrônica para saber. Eu já fiz minha distribuição eletrônica, já deve estar indo para o canal de hoje para amanhã. Beleza? Vamos continuar aqui? Tá. Então, a regra do octeto, ela faz o quê? Rege as ligações químicas. Então, o que são as ligações químicas? É quando os átomos união dos átomos por meio de suas camadas de valência, suas camadas mais externas. Última camada. O que é a valência? É o número de elétrons que um átomo pode ou doar
ou receber, ou doar, ou receber, ou compartilhar para alcançar estabilidade, por meio das ligações químicas. A camada de valência é a camada mais externa, é a última camada. E é nessa camada que estão as valências, os elétrons que ele vai poder ou ganhar, ou doar, ou compartilhar nas ligações químicas. Que é o que a gente viu aqui nas regrinhas. Um elétron na última camada, camada de valência. 2 elétrons na camada de valência, 3 elétrons na camada de valência, 4, 5, 6, 7. E os gases nobres que tem 8, que são estáveis. Eu tenho 3 tipos de ligações importantíssimas que vamos ver na próxima aula. Ligação iônica, ligação covalente e ligações metálicas. Pessoal, assistam a minha próxima aula para entender isso aqui. Eu vou explicar de um jeito super fácil. A próxima aula é só sobre ligação iônica. E a outra aula é só sobre ligação metálica e covalente. E a última é só sobre ligação metálica. Eu fiz elas divididas. Para quê? Para ficar bem entendido. Para ter exercício de uma separada da outra. Hoje tem exercício, professora Amanda? Vamos ver se tem exercício. Tem exercício. Quais elementos químicos gasosos existentes livres na natureza que, por serem estáveis, não participam espontaneamente das ligações químicas? Pessoal, quais elementos químicos gasosos não participam de ligações químicas porque já são estáveis? Quem são os diferentões, bonzões, forever alone, vivem sozinhos, inertes? Os caras que não são vocês porque vocês não vivem sozinhos, nem eu. Gases nobres. Qual deles aí formam só gases nobres? Hidrogênio não é gás nobre, já tira. Hélio, neônio, argônio e criptônio? Hélio, neônio, argônio e criptônio. Letra B. Hélio, neônio, argônio e criptônio. 18, família 18. Hélio, neônio, argônio e criptônio. Fechou? Gases nobres. Pessoal, um beijo para você e até a próxima aula. Muito obrigada por tudo, pela parceria e até a próxima aula, se Deus quiser.